Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klum, apresento este episódio com o apoio e a presença da Edilene, que é nossa gestora de mídias e também proprietária da Edilene Design que Comunica, e do Luan, que é nosso editor, gravador, nosso cameraman aqui, que faz a questão dos vídeos e é também proprietário da Comunique-se Marketing Estratégico. Um abraço também para a Cris e para a Jamile, da Laranja Flor e da JN Estofados, que são nossas empresas parceiras. Hoje aqui eu recebo a Raquel Heloise Heckreiner, né, que é empreendedora e vai nos contar um pouco da história do Chalé Monte Maria, um equipamento turístico já famoso aqui em Iporã-do-Oeste e região, que apresenta uma proposta de hospitalidade diferenciada para você. Mas antes da Raquel falar do empreendimento, a gente também vai conhecer quem é a Raquel e a família que está por detrás de tudo isso. Então, seja bem-vinda, Raquel. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Simone. Obrigada, Ed. Obrigada, Luan. Fico muito feliz pelo convite de vocês. É uma honra vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso equipamento, Chalé Monte Maria, né? Já é o terceiro ano que estamos fazendo locações, né, de hospedagens. Já passou tantas pessoas aqui no nosso equipamento, a gente fica muito feliz com isso tudo. E eu sou a Raquel, casada com o Rafael, mãe de 2 filhos lindos, o Luca e o Felipe. E a gente vive nessa loucura do empreendedorismo, né? E é tão bom, tão gostoso, e a gente gosta disso, isso impulsiona nós todos os dias, e a gente vai vivendo isso no sangue, eu acho, na vontade de empreender cada dia mais. Raquel, antes do empreender Chalé Monte Maria, você escolheu a profissão de engenheira civil, né? E também atua há algum tempo numa empresa aqui, FC Pisos. Como foi esse seu despertar para a engenharia, a tua formação e depois também o caminho aí para a especialização em segurança do trabalho? Lá nos meus 17, 18 anos, que a gente teve que optar na parte de faculdade, né? Eu tinha 2 ramos que eu gostava muito. Um era engenharia civil e outro era educação física. Mas educação física também era um ramo muito cheio, já tinha muita gente cursando educação física, e a engenharia civil foi o primeiro ano, na época que abriu a engenharia civil na UCEF, né? Tanto na UCEF como na UnoESC. Era o primeiro ano de engenharia civil aqui na nossa região. Então, sem sombra de dúvidas, eu optei pela engenharia civil porque era um campo novo, né? Uma nova oportunidade de mercado. Daqui a pouco, porque não tinha tantos aqui ainda, né? Então, gostei desse ramo da construção civil por conta disso. E aí depois, antes de me formar, eu fui para Nova Zelândia, fiquei 1 mês lá na Nova Zelândia para concluir o meu trabalho de conclusão de curso. Optei pela viagem na Nova Zelândia em vez da minha festa de formatura, para conseguir abrir os horizontes, enfim. Tanto que o chalé veio também de uma oportunidade que eu conheci na Nova Zelândia, né? Um método construtivo da Nova Zelândia que eu trouxe junto no meu TCC. Durante esse estágio, então, você teve a oportunidade de conhecer coisas diferentes. Sim, a Nova Zelândia me abriu, assim, uma oportunidade enorme, né? Porque veio com ela, assim, todo esse olhar diferenciado para construções novas, né? Que não existiam aqui. Só alvenaria convencional, né? Então, a parte de construção diferenciada eu aprendi na Nova Zelândia, né? E nesse processo também da engenharia surge a questão da segurança do trabalho, que é algo de extrema importância e responsabilidade também, visto o quanto todos precisam estar atentos, se cuidar e serem cuidados durante o seu processo de trabalho. Isso é algo que você hoje ainda desempenha dentro da FC Pisos? Sim, na FC Pisos hoje a gente tem praticamente 45 a 50 colaboradores, e a gente atende no Brasil inteiro, né? Então, no segmento da construção civil, precisa-se muito da segurança do trabalho, né? As duas caminham juntas. E ali na FC Pisos, as normas de segurança, então, trabalhando em BRF, em JBS, Boticários, Coca-Cola, enfim, um leque de empresas que a gente trabalha,
precisam dessas normativas de segurança. Então, toda vez que a gente contratava um colaborador novo, tinha que se deslocar de São Miguel ou da nossa região, alguém próximo, para estar dando esses cursos, esses treinamentos aos nossos colaboradores, né? Visto que a gente chegou nessa conclusão que alguém dentro da FC Pisos, ou eu, ou a Gabi também é engenheira civil, poderia estar cursando, então, a segurança do trabalho. Mas na época eu gostava muito dessa área, gosto muito dessa área também, então eu acabei optando em fazer. Fiz 2 anos e meio de pós em segurança do trabalho e hoje eu atuo como engenheira em segurança do trabalho dentro da FC. Mas é um ramo que vem crescendo muito, né? Todas as empresas precisam de segurança, então a partir do momento que a gente sai de casa, deixa a nossa casa, a gente quer voltar seguro para casa também, né? Então, essa questão da segurança do trabalho, eu acho que é uma forte aliada em todas as empresas hoje em dia. Raquel, você falou lá do desejo também da educação física, e isso vem do teu gosto pelo esporte, né? Que desde criança, assim, você é muito envolvida e tem as suas paixões esportivas também. Tu quer compartilhar um pouco sobre isso e o que isso te ensinou, Raquel? O esporte, para mim, é a base, eu acho que de tudo. Família, esporte, Deus, amigos, né? Tudo tem uma base, mas o esporte para mim é muito importante porque desde novinha, desde pequenininha, eu com meus 5, 6 anos, a mãe me deu um patins, porque eu tinha brilho nos olhos pelo esporte, pela patinação, gostava muito da patinação. Então, desde pequenininha, a mãe me deu essa liberdade de eu estar usando o meu patins e tomando frente do esporte. Eu não precisava ter a mãe do meu lado para eu praticar um esporte, eu podia ir sozinha, né? Então, essa parte de ir sozinha, eu acho que é bem importante para tu criar o seu caráter também, né? Aliado junto com a família, né? Mas essa questão de tu conseguir se mover sozinha, pedir as coisas sozinha, não precisar de alguém do teu lado te apoiando toda vez, é muito importante para a criação da tua liderança na tua vida, né? Então, agora, quando se fala em liderança, o esporte é uma liderança nítida, né? Porque tu precisa estar puxando a frente do esporte sempre. Se tu trabalha sozinho, tu é o teu líder próprio. Tu vai se governar. Agora, se tu tá em equipe, né? Como a gente trabalha em equipe, um futebol, um futsal, um vôlei, que eu gosto muito também, é tudo em equipe, né? Então, tu tem que saber trabalhar em equipe, ser liderança, partilhar de todo um jogo, né, da vida em comum acordo, né? Com certeza, e o esporte ele proporciona isso, porque tanto para liderar como para aceitar ser liderado, precisa ter esse desenvolvimento e o esporte traz isso, né? Ensina isso, então é um benefício muito grande todas essas práticas desde a infância. E já tá incentivando também o Luca e o Felipe ainda não, né? Mas... o Felipe ainda é pequeno, mas o Luca, onde a gente tá, ele tá com a bolinha dele embaixo do braço, né? Vai junto. Ele gosta muito, então, do esporte. A gente incentiva. O Rafa também é muito do esporte, né? Tanto que, às vezes, até, para mim e pro Rafa é um pouco difícil, como eu posso falar... conciliar. Desafiador para mim e pro Rafa na questão de paternidade, porque antes dos filhos... um ia para um lado do esporte e o outro ia para o outro, né? Então, as horas do dia se fechavam, um indo jogar futebol, outro indo jogar um futsal, outro indo na patinação, e assim ia as rotinas, né? Agora, um tem que ficar em casa cuidando dos filhos, daí o outro pode ir, né? Aí, quando o outro volta, o outro vai. Então, é uma questão desafiadora, né? Na parte de família, né? Mas a gente não troca nada e a gente também não deixa de fazer nada por conta deles, né? Eles têm que ir junto na coisa, né? Estão incluindo eles e ensinando a eles desde pequenos. Isso aí. Raquel, e falando então de Rafael, de Luca, também é um momento assim que foi a união de vocês, o começo da história do chalé, que foi construído para ser a casa de vocês, depois a chegada do Luca, e um olhar para esse empreender. Você quer nos contar um pouco mais dessa história? Ai, essa parte é engraçada, porque eu e o Rafa andando um dia lá por Monte Maria, e aquele lugar do chalé, lá do Chalé Flora, hoje, né? Na época, o primeiro nome foi Chalé Monte Maria, depois a gente expandiu a Cabana Eliote, a gente mudou o nome do Chalé Flora também. E nós caminhando lá, e eu disse pro Rafa assim, se um dia nós construir a nossa casa, vai ser aqui.
Aí foi época de pandemia e tudo mais, aí um começa a conversar aqui, outro lá, e aí surgiu a ideia, então, de a gente montar um chalé lá naquele lugar. Como residência. Como residência, é. Mas isso era um potreiro. Simone, era um potreiro. Quem passou lá e conhecia sabe bem como era. Todos os finais de semana da pandemia, graças a Deus, não tinha futebol, né? Porque agora a gente é baseado nos domingos de futebol, né? O Rafa sempre tem futebol. Acaba um campeonato, começa outro, mas eu não posso falar nada porque eu também sou igual, né? Então a gente não pode nem falar nada e a gente gosta disso, né? Mas na época de pandemia, então, era todo sábado e todo domingo, tirando pedra daquele terreno, fazendo cerca, arrumando e ajeitando isso e aquilo, e sempre tinha alguma coisa. Então, acho que a gente passou assim, praticamente uns 8 meses só arrumando, eu e o Rafa, nossa mão de obra, no caso, né, arrumando aquele terreno. E aí, quando tava os 3 primeiros montantes do chalé erguidos, deu um temporal. Um temporal. Que daí eu pensei, eu falei pro Rafa, meu Deus, aquilo lá caiu. Vamos pegar o carro, vamos lá, porque aquilo caiu. Isso era 00:30, embaixo de chuva, a gente chegou lá, os 3 montantes ainda estavam erguidos. Ainda pensou, eu planejei bem. Graças a Deus. Projetei direitinho. Mas é porque, Simone, os nossos pedreiros também nunca tinham feito nada igual na região, não tinha. Eu não tinha onde ir me basear para ver um chalé, eu não sabia como era a estrutura, o que nós ia fazer, como fazer, onde começar, como vamos firmar, né? E a estrutura era de 7 metros de altura, montantes de madeira, nós tinha que dar um jeito, né? E deu certo, tá lá. Mas, assim, foi um sonho que a gente começou a colocar no papel. Nós não tinha nem onde começar a pensar em projetar. O Rafa vendeu o carro dele, eu vendi umas coisas e foi indo e deu certo, né? Foi bastante desafiador, mas a gente conseguiu, né? E hoje tá lá, o chalé. Aí, na sequência, eu engravidei. Nós moramos 1 ano lá, eu engravidei. E daí eu disse pro Rafa, meu Deus, é agora. Como é que a gente vai fazer? Porque eu trabalho, o Rafa trabalha, o Luca vai precisar de creche. Como é que a gente vai fazer aqui em Monte Maria? Não dá. Não Porque é longe. são uns 4 ou 5 quilômetros Até o centro, né? 5 quilômetros até o centro, mas não é longe, só que também não é perto. Então, com uma criança, tu tem que se desafiar e ver como tu vai correr, como é que tu vai fazer. Daí a gente não quer abandonar o esporte também, não quer abandonar as nossas coisas. E então, vida que segue, né? Vamos alugar. O Rafa olhou pra mim e disse, alugar, Raquel, quem vai vir aqui em Monte Maria? Sim, mas daí se nós alugar só final de semana, daí já paga o aluguel na cidade. Rafa, mas tu vai ver? A gente vai alugar mais que só final de semana. Tu acha, Raquel? Eu acho, Rafa, nós vamos alugar mais. Eu não sei. Tá. Então vamos lá, se tu acha que vai dar certo, vamos fazer. Daí a gente veio, ficamos na cidade e eu lembro que dia 2 de maio de 2021 eu criei o Instagram e comecei a alimentar o Instagram, né? Porque é o meio de comunicação hoje, né? Mais forte. Comecei a alimentar o Instagram, alimentei. E aí, a primeira hospedagem foi dia 1º de julho. Mas eu lembro que quando eu divulguei que estariam abertas as reservas, o meu celular tocava 2 da manhã, eu acordava, respondia, voltava a dormir. Daí tocava de novo, eu respondia, eu voltava a dormir. E assim foi. Então, eu tava com uma gana da coisa acontecer. De garantir que as pessoas viessem. E aí toda a reserva mais. Eu disse, Rafa, hoje eu reservei mais um dia. Rafa, hoje eu reservei mais um dia. E assim foi indo, sabe? Foi alimentando tanto que o primeiro mês de julho eu lotei todos os dias, o segundo mês foi todos os dias e até hoje sempre agenda cheia. Mas é porque realmente a gente está instigando o pessoal a alocar, a vir, a curtir, e só estando lá para saber como é estar lá, né, Simone? Porque tu já esteve, né? Já esteve em outras hospedagens também, então só estando naquela atmosfera de uma cabana, de um lugar reservado, privativo, aquele lugar legal, bonito, de tu fazer uma coisa diferente, tomar, esquecer o mundo um pouco externo, não tem preço que pague. Né? E o legal dessa experiência é você contando agora assim, Raquel, eu tenho a lembrança de quando era o potreiro, né? Nós brincávamos muito por ali na infância, né? E olhar realmente para isso, assim, a construção, ela traz
o sentimento de vocês querer fazer algo diferenciado, especial nesse lugar, né? Então, toda essa dedicação, ela se transforma em bem receber, né? Em quem chega lá se sentir acolhido, se sentir em casa naquele momento que está ali buscando desfrutar dessa experiência. E como que você, Raquel, utilizou, então, né? Você diz, criei o Instagram. Quais foram os passos que você hoje considera, assim, fundamentais quando você decidiu? Eu vou alugar e vou fazer disso uma coisa que as pessoas, elas desejem muito estar ali. O que tu entregou como expectativa? Porque uma é a expectativa do cliente, mas a outra é a que você cria também como equipamento turístico. Eu acho que primeira coisa, tu tem que gostar muito do que tu tá oferecendo pra pessoa. Se tu oferece uma coisa que tu gosta muito, que mora no teu coração, isso dá certo, porque tu tá oferecendo uma coisa de qualidade, né? Então, se eu sei que se a pessoa tá pagando por uma hospedagem onde eu estou vendendo a minha hospedagem, eu sei que ela é bonita, é gostosa de ficar, é um ambiente bom, eu tenho certeza que eu vou usufruir disso, eu vou fechar mais hospedagens porque é um lugar bom. Eu tô oferecendo isso para a pessoa. Eu não tô eu não tô postando uma foto, não tô oferecendo uma coisa que chega no local é outra, né? Então as pessoas chegam lá e dizem, é muito mais do que eu imaginava, né? Então eles realmente pagam por uma experiência, mas eles pagam realmente por ser uma experiência de qualidade, ser uma experiência diferente, né? E efetivamente tem essa experiência quando eles chegam lá. Tem. Porque é isso que você falou. Na foto é bonito, no Reels é bonito, parece aconchegante. Estar lá é diferente ainda do que ver numa foto, ver num vídeo. Estar lá eu não sei nem como descrever. Tanto que eu falei pro Rafa ontem de noite, eu disse, Rafa, aquele lugar nosso, nós dois, nós com amigos, a gente usufrui muito pouco, porque, claro, não sobra tempo na agenda, mas quando tem uma brechinha na agenda, nós deveríamos ir lá usufruir só pra ficar lá, de tão bom que é estar lá, né? Então, tem que ir para ver como que é estar lá. Realmente, estar lá proporciona muito bem-estar, né? É muito gostoso. Raquel, e nós viemos também, após esse Chalé Monte Maria, após essas lotações de agenda, e o turismo em si, na nossa região, numa crescente constante de investimentos, né? De vários tipos, vários segmentos. Quando nós olhamos para isso e quando você, como proprietária de um equipamento turístico, olha para isso, qual que é o sentimento de ver se fortalecendo a cadeia do turismo? E também, quanto tempo você levou para entender que talvez turismo é elo e não concorrência, quando a gente fala de equipamentos similares? Eu vou contar uma historinha, porque eu gosto de contar histórias, que nem eu falei para Simone. Na época, em 2021, quando a gente começou, 2022, quando a gente começou a locar o chalé, aí a agenda cheia, começou a surgir um chalé aqui, outro chalé lá, as pessoas me ligavam, me falavam assim, Raquel, porque tu sabe o que é bom, a gente vai lá e copia. E aí meu Deus do céu, voltava para casa e falava, Rafa, vai sair mais um chalé. Rafa, vai sair outro chalé. Rafa, aí eu comecei a ficar preocupada. Pensei assim, será que a gente vai ter esse público sempre? Como vai ser essa rotina e tudo mais? Mas Deus é bom o tempo inteiro. Numa viagem com a Gabi, minha colega de trabalho, eu disse para ela, nós passando em Urubici, eu disse para ela bem que alguém poderia chamar nós aqui em Urubici para tomar um café, para a gente conhecer um pouco mais dessa história aqui em Urubici, porque realmente Urubici é só turismo, né? A serra ali é só turismo. E é uma cabana encostada do lado da outra, né? Como é que esse povo se sustenta lá? Se tem tantas cabanas num lugar tão pequeno, e como é que o povo se sustenta? Eles vivem realmente de turismo. É só turismo que vive lá, né? Aí eu falei, Gabi, seria pedir muito, mas eu queria muito tomar um café com alguém que conhecesse desse ramo de turismo, enfim. Aí começou a chuviscar, nós andando, começou a chuviscar.
E a gente viu, assim, numa montanha, várias cabanas. Eu acho que tinha umas 15, 20, sei lá. Mas era várias, uma do ladinho da outra, mas a gente percebeu que era todos da mesma... Do mesmo padrão. Do mesmo padrão, então era todos de uma pessoa só, no caso, né? Aí nós estacionamos o carro, chovendo, abaixamos o vidro, olhamos assim pro lado de fora da janela, daí de repente um senhorzinho saiu de uma casa, ele disse assim, venha tomar um café. Eu olhei pra Gabi e disse, não acredito. Eu não acredito. Ô, sinal. Meu Deus, isso é Deus. Realmente, Deus, eu disse, Deus é muito presente nas nossas vidas. E daí, a Gabi olhou e disse, tá, então agora, porque a gente pediu isso, né? Desviamos, fomos, sentamos lá com ele, daí a gente contou um pouco a história, daí ele disse assim, vocês não se preocupem com concorrência no turismo. A cidade de vocês acaba se tornando um destino para as pessoas, porque hoje eles não vêm para Urubici para conhecer Urubici, eles vêm para Urubici por causa das cabanas, a gastronomia, a parte turística que a gente tem aqui. Por isso que eles vêm para Urubici. Porque é um conjunto. É um conjunto. De uma experiência no total, não é algo isolado. Então, somente o Chalé Montemaria em Iporandueste, na região, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu tenho vários equipamentos turísticos em toda a nossa região, não vai vir um casal, não vai vir dois, vai vir famílias, pessoas, o mundo inteiro vai vir conhecer. O mundo inteiro vai conhecer Urubici, né? Então, o mundo inteiro vai vir para o nosso extremo oeste, se nós quiser fazer o turismo se tornar uma potência aqui. Talvez hoje é pequenininho, mas daqui uns anos a coisa vai crescer. Com certeza, porque vai unindo e fortalecendo conforme esses investimentos também vão se ampliando. Sim. E aí tu voltou com a certeza de que dava para fazer mais. Sim, eu voltei com a certeza que dava para fazer mais e o momento era esse de crescer. Enfim, a gente vai andando conforme as nossas pernas caminham também. A gente não dá 2 passos maior que a perna, né? Mas a Cabana Elliot, ela já estava planejada nesse momento ou ela foi fruto dessa conversa? Não, ela não foi fruto dessa conversa, ela já estava em andamento, só que essa conversa fortaleceu ainda mais isso, né? Então, talvez para Gabi também, ver que seria um passo importante na vida dela, o William também, né? Eles dois, às vezes, um pouquinho mais com aquele medo, receio, será que vai dar certo? Eu vou investir o meu dinheiro, será que eu vou ter um retorno, né? Então, na parte de empreender, a gente tem que ter essa coragem, né? De fazer a coisa acontecer. Só que realmente tem que tirar a bunda do sofá e fazer acontecer, né? Senão... É um desafio e uma dedicação diária, especialmente... Porque como a gente vinha conversando, é diferente de um equipamento de hospedagem, onde tem uma equipe que, eventualmente saiu alguém às 10 da manhã, eu vou lá limpar aquele quarto, deixar ele pronto. Saiu alguém às 1 da tarde, vai a equipe lá, a camareira vai deixar pronto. É diferente. Aqui, o tempo de troca e de olhar, porque não é também só fazer a limpeza, né? Não é só... Tem todo o entorno do chalé que precisa ser cuidado, que precisa estar, de novo, pronto para quem vem. Isso. Não é só o equipamento, não é só a construção, né? Todo o pátio, ambiente, enfim, toda a limpeza, a organização, tudo, né? E hoje tudo quem faz na parte de conversar com as pessoas, eu, o William e a Gabi. E na parte de cuidar lá, é o meu sogro e minha sogra, né? Que tomam a frente lá. E sem eles, eu acho que eu também não conseguiria, né? Porque eles fazem toda a diferença naquele ambiente, né? É o lugar onde eles também cresceram, onde eles viveram e eles viram também que esse potencial cresceu. Na época também era um desafio para eles pensar que isso sempre iria estar cheio de gente, né? Pessoas diferentes, culturas diferentes que eles não estão também habituados, né? E pensar que Monte Maria, digamos assim, Monte Maria receberia tantas pessoas de gente de fora e tudo mais, né? Um lugar lá no interior, né? Pequenininho. Então, foi bem legal essa história que a gente começou a contar ali, né? Que interessante, uma realização realmente. E falando então da Ede e do Canizio que fazem esse, né, que tem esse cuidado todo, a Ede especialmente que também prepara os cafés, eu queria que tu falasse um pouco das parcerias, Raquel, porque elas também são importantes para esse ciclo manter um pleno funcionamento, porque você oferece ali a questão da hospedagem, mas às vezes a pessoa ela busca ainda mais. Então, como que você foi construindo essas parcerias e como elas também fortaleceram o teu negócio? A gente percebe que
não é só uma cabana, não é só um chalé, né? Tem todo o entorno, né? A pessoa que, desde meu fornecedor de água, de vinho, de refrigerante, que abastece minha geladeira, a pessoa que vai lá, a floricultura, que faz um buquê de flores, que faz uma decoração, os restaurantes da nossa região, né? Em especial aqui em Iporã, né? Porque é os que atendem aqui o chalé. Então, gira muito, a economia de um município gira muito em um só equipamento, né? Imagina daqui a pouco se tem mais, vários, enfim, como gira todo um comércio, né? Então eu acho bem importante essa parceria criada com todo mundo, né, aqui da nossa região, e eles também percebem a importância disso, né? Os restaurantes da região aqui também, volta e meia me vem com vinho, Raquel, obrigada, indicação aqui, indicação lá, porque também tem um retorno gratificante em cima disso, né? Então eu acho bem legal. Sempre que tu consegue contar com um parceiro na tua jornada de trabalho, a tua jornada de trabalho ela se torna grandiosamente espetacular, porque aquilo gira muita coisa em um segmento só, né? Raquel, quando a gente fala em diferencial, especialmente se a gente for falar das duas cabanas que você tem hoje em funcionamento, você descreveria como o principal diferencial da Cabana Flora e o principal diferencial da Cabana Eliotti para quem procura uma hospedagem privativa e realmente uma experiência diferente? As duas cabanas, elas são privadas uma da outra, né? Elas têm mais ou menos em torno de uns 500 metros uma da outra, com arborização entre uma e outra também. Então, a pessoa que visita a Cabana Eliotti, ela não tem relação nenhuma com o Chalé Flora. Ela passa pelo Chalé Flora, ela vai ver toda aquela paisagem, aquele lugar bonito do Chalé Flora, mas ela vai para a Cabana Eliotti no cantinho dela e fica isolada no cantinho dela. O Chalé Flora também tem a sua particularidade no seu isolamento lá, também não consegue enxergar nada na Cabana Eliotti, enfim, cada uma no seu isolamento. Eu diria que o Chalé Flora é mais família. Ele é um pouco maior, um pouco mais espaçoso, né? E o pátio também, crianças e tudo mais. E a Cabana Eliotti eu já partiria mais para um casal, né? Mas claro, pode vir casal no chalé e pode ir família também na Cabana Eliotti. Os dois comportam espaço para ambos, né? Só que eu direcionaria mais família Chalé Flora e mais casal Cabana Eliotti. Então, quem pedir a opinião da Raquel já vai saber aí o direcionamento. E quando eu falei estas em operação é porque tem projetos novos também para o chalé em si, né? Para equipamentos turísticos. Quais que são as novidades, Raquel? Essa semana eu postei um videozinho lá que o arrepio começa aqui, né? Porque a gente começou a fazer uma terraplanagem ali em Mondaí, no terreno do Leandro. Ele me convidou lá, foi dia 11 de janeiro. Ele queria ter um bate-papo comigo sobre turismo. Eu pensei, meu Deus, o que o Leandro, médico, cardiologista, quer com turismo agora, né? Daí um dia eu fui lá conversar com ele, ele tem um terreno muito promissor ali em Mondaí, lindo, maravilhoso, né, aquele terreno, e dá para se trabalhar um turismo bem legal lá. Tanto que lá em Mondaí é o acesso a tudo, né, Chapecó, aqui em Iporã a gente recebe muita gente de Chapecó. E ali em Mondaí é pertinho de Chapecó, pertinho da Ametista, pertinho de vários lugares, né? Então a gente pode estar trabalhando algo bem legal lá, além de que tem aquela vista deslumbrante do Rio Uruguai, né? Então agora a gente começou a trabalhar nessa parte da terraplanagem lá. Eu já tô encantada só com a terraplanagem, dá vontade de pegar meu chimarrão, sentar lá e ficar olhando, né? E estudando o cenário lá e pensando um pouquinho no futuro sobre as cabanas lá, mas vai sair cabanas lá, vai ter um projeto bem legal para quem gosta de rio, né? Quem gosta de esportes, porque eu não posso deixar de não falar dos esportes, né? Vai incrementar eles agora também no projeto da hospedagem. Porque muitas pessoas pedem assim, tá, mas o que tem ali? Não, hoje eu ofereço realmente só hospedagem. Eu não tenho uma trilha, eu não tenho nada além de hospedagem no Chalé Monte Maria. Eu tenho o Chalé Monte Maria hospedagem, para quem quer ir lá, ficar 2, 3 dias, um dia, enfim, retirado lá, isolado, descansar, paz, né? E pensar um pouco, ficar um pouco meditando então sobre a vida lá mais sossegada.
Eu tenho o Chalé Monte Maria, que é para isso, isolamento. Lá vai ser um conceito um pouco diferente, porque lá passa na beira da estrada, é situado na vila urbana, né, lá. Então, é um conceito um pouco diferente de isolamento. A gente vai ter essa questão de esportes radicais, quem quer ir lá com barco, quem quer fazer um passeio de caiaque, quem quer fazer alguns passeios de quadriciclo, enfim, a gente vai pensar mais essa parte é, diferenciada na questão de quando se quer fazer algo a mais do que só ficar hospedado, no caso, né? Então, vem aí novidades, acompanhe a Raquel no Instagram do Chalé Monte Maria e a construção também desse novo projeto. Esse projeto tá só começando, ainda vai um tempo até que a gente tira ele bem certo do papel, mas todo começo é um começo, né? Com certeza, e é ali quando tá com o frio na barriga que também surgem, né, Raquel, as novas possibilidades e os novos olhares, assim como foi na questão do que você tem hoje, que são as duas cabanas. E lá você tem uma prática também, que é a coleta dos feedbacks das pessoas que estão hospedadas através dos caderninhos que você deixa disponível. Como que você, empreendedora, olha para aqueles recados que geralmente são do quanto as pessoas gostaram de estar ali, desfrutando daquele espaço, mas também olha para isso como oportunidade de melhorar aquele ambiente para os próximos hóspedes. Eu sempre falo que essa mensagem é o que me faz movimentar a coisa toda, né? A gente pode saber através de uma pequena escrita num caderno lá se a gente tá seguindo no caminho certo ou não, né? Então, a mensagem que a pessoa deixa lá, a gente consegue ter esse sentimento, se a pessoa realmente se sentiu aconchegada, se realmente se sentiu em casa, né? E também se a gente tem pontos a melhorar. A maioria das pessoas, elas não explanam o que tu tem para melhorar. Elas falam os pontos positivos e esquecem, às vezes, de colocar um pouco o que poderia ser melhorado no processo todo. Mas eu penso que para tu crescer na tua jornada de trabalho, no teu empreendimento, tu sempre tem que estar melhorando. Então, não é que te entra um valor e tu tá com esse valor todo retido para ti. Não, esse valor que tu entra, tu tem que sempre estar buscando melhorias no teu empreendimento, né? Então, lá no Chalé, a gente sempre tá investindo, sempre tá fazendo uma coisa diferente, sempre buscando inovar, né? Para aquele lugar realmente ser um atrativo, né? Raquel, e quando você fala se sentir em casa, volta de novo família. E quando a gente fala de família, então vamos falar do Luca e do Felipe. Como que o Luca e o Felipe ensinaram para você e para o Rafa o sentido real da família e fizeram vocês também entender e viver ainda com mais propósito? Quando a gente fala em filhos, a gente pensa às vezes assim que a gente não dá conta, a gente não consegue fazer, né, que vai mudar um pouco a vida, vai mudar um pouco a rotina, mas eu acho que realmente pelo contrário, porque depois que eu tive o Luca, veio o Chalé, a gente buscou mais, veio um propósito a mais, porque daí eu tinha o Luca, eu tinha que trabalhar por ele, eu tinha que batalhar por ele, né? E ele sempre estava enfiado junto comigo, no meu braço embaixo, onde eu ia ali, onde eu fazia, ele fazia, enfim, estava ali, tinha que viver comigo assim, né? E a gente busca, eu acho que com filhos, tu tem um ressignificado da tua vida diferente. Hoje eu fico pensando o que eu fazia com tanto tempo livre sem meus filhos. O que eu fazia? É a pergunta assim que eu mais faço no dia a dia, o que eu fazia antes? Bom, hoje eu não consigo olhar uma série, não consigo fazer essas coisas que eu gostava de fazer antes, né? Mas talvez um dia eu vou chegar, voltar a fazer isso, talvez com eles sentadinho do meu lado, né? Gostoso, né? Mas realmente, o tempo livre que a gente tem antes dos filhos, a gente só percebe isso depois que a gente tem eles. Mas a gente busca, a gente faz muita coisa. E o cansaço é só a cabeça. O corpo da gente não cansa. O corpo vai longe. Meu Deus do céu. O nosso corpo, ele consegue muito, 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 mas o que cansa às vezes é o mental, o psicológico. Tu tá cansada da lida, da corrida do dia a dia, às vezes tu não para, né? Então
todo dia, todo dia, todo dia. Tu não tem assim um dia eu vou descansar ali, dormir 6, 7 horas, né? Então, isso que cansa, às vezes o mental, né? Mas daí tem o Chalé Monte Maria, que daí tu pode ir lá, né? Descansar um pouquinho. E fugir um pouco da rotina, né? Raquel, finalizando então esse momento aqui no NaCast, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para aqueles que estão empreendendo, para aqueles que buscam um local para sossegar um pouco, né, para que também conheçam esse equipamento aqui em Iporã-do-Oeste, que é o Chalé Monte Maria, e também sobre família, assim como você se sentia à vontade. A questão sobre empreender. Existem pessoas líderes, né, que têm aquela liderança nata, mas também tem pessoas que podem fazer aquela liderança nascer no decorrer dos anos, né? Basta a gente ter um pouquinho olhar para coragem, a gente tem que ter coragem nesse mundo de empreender, porque se tu não tem aquele arrepio que eu falei antes e aquela fé em Deus também que eu falei antes, que tu acreditar um pouco em Deus e não botar a cara a tapa, a gente não sai, o desenho do papel não sai, o projeto tem que sair, mas tem que ter aquele arrepio, tem que ter aquela fé em Deus e também tem que ter aquele desejo de conseguir concretizar o teu sonho. Sonhos, viver de sonhos. A gente tem que ter sonhos, porque senão a vida também não tem graça. Se a gente não tem um rumo a seguir, se eu não tenho um legado a deixar na minha vida, não tem graça. Eu quero deixar nessa vida o meu legado. Eu quero que as pessoas olhem para o Chalé Monte Maria e lembrem da Raquel, ou do Rafael, da Gabi, do William, né? Porque a gente faz parte, do Anderson, né? Então a gente faz parte, é toda uma família que cresce nesse conjunto, assim como em todos os empreendimentos, né? Se fala em UnaCast, fala a Simone, fala da Ed, fala do Luan. Então, em todos os ramos que a gente está atuando, é desafiador, sim, é muito desafiador. A gente tem que sair da zona de conforto, mas a gente deixa um legado na nossa vida. Esse que é o caminho. E é isso que nós buscamos transmitir aqui no UnaCast também. Que cada um de nós tem essa essência de fazer a diferença, de ter a ação, né, ter a atitude de agir para deixar algo, para construir algo. E esse construir, ele pode sim inspirar outras pessoas, pode motivar e também ser apoio para aqueles que precisam. E que bom, Raquel, te ouvir falar com este entusiasmo, certamente inspirador para muitos que nos acompanharam e também um entusiasmo para quem ainda não conhece esse equipamento turístico. A gente veio de alguns episódios também trazendo um pouco mais sobre essa questão do olhar para o que temos aqui na nossa região. Como a gente vinha falando também antes de iniciarmos o episódio, está se fortalecendo muito e a gente acredita realmente que temos tantas belezas e ainda virão tantos investimentos para mostrar que somos um belo e lindo extremo oeste aqui em Santa Catarina para o mundo inteiro apreciar. E você que nos ouve e não conhece também, venha conhecer. Vem conhecer. Obrigada e até a próxima.